galera, de volta aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos formulários aqui que nós começamos a criar na aula passada. Bom, o nosso formulário ficou dessa forma, ok? Com nome, e-mail, telefone e mensagem. Só que eu quero apresentar aqui mais umas duas ou três opções dentro dos formulários. E o primeiro vai ser aquele tipo de campo que a gente escolhe algumas opções. Por exemplo, quando a gente vai fazer um preenchimento de um cadastro em um site e tem aqueles campos que a gente clica e aparecem as opções. Por exemplo, selecione o estado que você mora, aí tem lá uma lista de estados. Selecione a cidade que você mora e você seleciona o sexo, masculino ou feminino. Então você seleciona, que seria um tipo de seleção, select, que é justamente o que nós vamos agora criar. Eu vou colocar aqui abaixo do telefone, certo? Vou criar aqui um parágrafo, sei lá. Eu vou botar sexo, ok? E aqui eu vou criar aqui uma seleção de opções. Para isso, a tag que nós vamos usar é o select. Se você digitar select e dar o tab, já cria o select aí. Se nós atualizarmos aqui, não vai aparecer ainda nada. Tá vendo que ficou aqui, ó, vai abrir aqui, mas ainda não tem nenhuma opção. Por quê? Porque dentro do select, nós precisamos criar as opções. Que no caso aqui seria option, de opções, certo? Dou um tab aqui, ele já cria a opção. Então eu posso botar masculino, certo? E aqui eu posso colocar feminino. Então, se eu atualizar agora, tá aqui, ó. Clicou aqui, tá vendo que apareceu? Como é simples, certo? Masculino e feminino. Ok? Eu posso criar outro se eu quiser aqui, selecione o estado, mas para não perder tempo aqui, porque é a mesma opção aqui, eu não vou me ater a isso agora. Só uma coisa que eu vou comentar rapidamente, lembrando que todos os campos que a gente cria dentro de formulário, nós precisamos dar um nome para ele. Quando a gente cria um input, o próprio Sublime Text já dá a opção de colocar um nome. No caso do Text Area não deu, a gente teve que colocar. E no caso do Select também aqui não deu, mas a gente tem que colocar. Então eu vou colocar o name do sexo, certo? Tá aqui. Que é masculino ou feminino. A gente escolhe aqui uma dessas duas opções. Ok, e agora existe também outras opções aqui de formulários que são aqueles campos que a gente pode marcar, certo? Existem dois tipos de marcações. Existe aquele onde você pode marcar mais de uma opção e existe um tipo de campo que você só marca ou um ou outro, certo? Eu vou explicar agora. Vamos lá, eu vou criar aqui mais um parágrafo e esse parágrafo eu vou digitar aqui... sei lá, eu vou digitar aqui selecione suas opções, certo? E eu vou criar agora esse campo de opções, que é também um input, só vai mudar o tipo, que é o type, certo? Que no caso aqui vai ser check, eu acho que é checkbox, dessa forma. Vamos só ver se é dessa forma mesmo. Tá aqui, ó, um campinho de seleção, certo? Eu posso... Agora, aqui... Renan, mas eu tenho que botar um texto aqui em cima desse coisinha para dizer que a opção é essa. Beleza. Então, eu posso colocar aqui... antes de criar esse input, eu posso criar uma label, certo? Essa outra tag. São muitas tags, realmente tem. Então, é para isso que você precisa estudar, não só acompanhar os vídeos, mas vocês precisam acompanhar os vídeos e ir treinando, criando seus formulários de forma mais elaborado, entendeu? Mais completo, do jeito que... Isso você vai treinar. Quanto mais você treina, mais habilidoso e mais fixa isso na sua cabeça. Então, eu crio uma label, porque dentro da label, aí eu posso criar um nome e opção. Por exemplo, sei lá, eu vou colocar aqui HTML, que é como se fossem os cursos. Só que aí o input eu coloco aqui dentro, ó, certo? Eu crio a label, aqui eu criei a label, abri e fechei. Boto o texto e do lado do texto eu boto o campo. Se eu atualizar aqui, ó, apareceu, tá vendo? Se eu que mudar, botar o texto aqui do lado de cá, isso daqui vem para cá. Então, quando eu
tanto o texto como o input está dentro da label aqui, ó, tá aqui dentro da label. Então, se eu clicar no próprio nome HTML, ó, já marca o campinho lá, entendeu? Já fica marcado o campinho, certo? Então, eu posso criar várias outras opções. Eu posso criar mais dois. Vou botar aqui CSS e eu vou colocar Java, certo? Ó, tá aqui. Então, aqui ó, eu posso marcar todos ou eu posso marcar só um, entendeu? Posso aqui marcar todos ou só um, a gente que escolhe. Esse tipo de campo aqui, a gente pode marcar o que a gente quiser. Mais uma vez, eu preciso dar um nome. Aqui eu vou botar HTML, aqui eu vou botar CSS e aqui eu vou botar Java. Beleza. Fora esse, e em relação a formulário, a gente vai parar nessa última opção aqui. A gente pode criar também, e aqui eu vou criar outro parágrafo. Eu vou botar aqui, ó, você deseja receber nossas notificações? Uma pergunta. Aí ele vai ter que responder ou sim ou não. Não tem como ele marcar duas opções, ou recebe ou não recebe. Ok? Então, eu vou criar uma label também, do mesmo jeito lá do outro. Dentro da label eu boto sim, e eu vou criar um input também, certo? Não foi aqui, certo? Só que esse input aqui vai ser do tipo rádio, certo? Aqui é checkbox e aqui é rádio. Eu vou colocar o nome sim, certo? Name. Na verdade eu não vou colocar nem sim. Eu vou explicar como é que funciona aqui o nosso... Eu vou colocar sim inicialmente, mas não é dessa forma. Eu vou explicar como é que funciona. Ok? E vou colocar aqui o não. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Tá aqui. Você deseja receber as nossas notificações? Sim ou não. Certo? Um dos dois aqui, ó. Aqui eu tenho que botar não. Certo? O sim ou não. Ó, ou esse ou esse. Vixe, Renan, você disse que não tinha como marcar os dois, mas está marcando. É justamente aquilo que eu ia falar para vocês aqui, ó. Esse name aqui não é um nome que a gente vai criar para cada campo desse tipo de texto, desse tipo de campo que a gente está criando. No caso do rádio, esse name aqui é como se fosse o grupo que essas opções elas pertencem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos, ó, esse sim, não, ele pertence a essa pergunta notificações, né? Se eu desejo receber as notificações ou não. Então eu posso criar notificações, certo? Eu coloco aqui e coloco aqui, porque o sim ou não pertence a notificações, certo? Se eu atualizar agora, ó, tá vendo que já fica aqui, não tem como marcar os dois de forma alguma. E não, mas para que isso? Porque eu poderia muito bem ter outras opções. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, sei lá, você é brasileiro, certo? Ó, todos eles estão no mesmo grupo. Então, o que isso faz com que, ó, se eles estão no mesmo grupo, ó, tá vendo que eles fazem parte do mesmo grupo. Então, eu não consigo marcar o sim aqui e o não aqui. Porque só uma opção de um determinado grupo pode ficar marcado. Então aqui eu teria que criar um outro grupo, sei lá, nacionalidade, certo? Aí sim eu posso marcar o sim aqui e o não aqui. Ou o não aqui e o sim aqui. Entendeu? É um pouco diferente a questão dessa opção rádio aqui, desse tipo rádio aqui, desse radio, desse campo aqui input. Ok? Então é basicamente isso. Aí a gente tem eu vou ensinar aqui outra opção aqui que eu acho que é bastante válido, porque a gente já pode deixar uma dessas opções aqui marcadas, certo? Para não dar a opção para o usuário de não marcar nenhuma das opções. Então, para isso, aqui no caso de você deseja receber as notificações, eu quero que a opção que fique marcada seja a opção sim. Então, eu vou aqui ó, e boto um checked, que é checado. Dou um enter, certo? Se eu atualizar aqui, ó, já vai vir selecionado aqui o sim. Aqui também eu vou colocar no sim, porque eu sou brasileiro, certo? Tá aqui. Então, se ele quiser marcar não, ele marca.
mas não tem a opção de ele não marcar nenhuma das opções. Ok? Então, eu acredito que de formulário, inicialmente o que a gente precisa ver é somente isso. Não precisamos ver muito mais do que isso, porque já com esse conhecimento que nós adquirimos aqui, a gente já consegue fazer um site básico, um site bem completo, complexo, grande, com todos os recursos que um site precisa ter. Ok? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de se inscrever em nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais e no próximo vídeo nós vamos aí começar a dar um aspecto mais visual para o nosso site. Ok, muito obrigado e valeu!